o seu número de inscrição. O cancelamento é um ato definitivo e desconstitutivo em relação ao número de inscrição do advogado. Este número jamais se restaura. Não é utilizado nem para ele, quando decidir novamente se inscrever, nem para nenhum outro advogado. Vai para os arquivos da OAB, como dado histórico. Portanto, havendo o cancelamento, haverá necessidade também, se assim desejar, de uma nova inscrição no futuro. A partir do momento que eu assumo esta função, devo comunicar à ordem: OAB, perdi minha condição de regularmente inscrito, porque ao me inscrever, cumpri todos os requisitos do artigo 8º, entre os quais está comprovar que não exerço atividade incompatível. Passei a exercer essa atividade agora, portanto, minha condição mudou. A ordem vai avaliar a atividade apresentada e poderá, então, cancelar a minha inscrição. Ou promover o meu licenciamento. Nenhum problema. Agora, vamos pensar numa situação que não é incomum e agora fica uma informação para a tua vida profissional, depois de obter a tua carteira da OAB, para todos os advogados que também estejam nos ouvindo. Imaginem que esse advogado não comunica à ordem esta nova condição, esta alteração nos seus requisitos para inscrição e apenas guarda a sua carteira da OAB, não praticando nenhum ato privativo de advogado. Em que pese ele guardar a carteira porque sabe que o exercício da profissão agora, a partir do momento que assumiu a atividade incompatível, é ilegal, gera responsabilidade administrativa, civil e criminal, como vimos no primeiro bloco, ele não comunica o fato à ordem. Continua pagando a contribuição anual obrigatória. E assim que se desligar da função incompatível, pretende voltar novamente ao exercício profissional, mantendo o seu número de inscrição. Ele usa, portanto, de um mecanismo, de um subterfúgio para manter o seu número de inscrição, porque, afinal de contas, o número de inscrição tem o seu valor. Nessa hipótese, o advogado será repreendido pela ordem. Poderá sofrer um processo disciplinar se a ordem, sabendo que ele passou a exercer atividade incompatível, não comunicou o fato ao OAB. Manteve a sua inscrição, em que pese não ter praticado nenhum ato de advocacia. A comunicação é, portanto, obrigatória. A atualização dos dados permanentemente é dever do advogado. Não podemos admitir que eu pretenda preservar o meu número de inscrição e a minha carteira, deixando de comunicar o exercício de atividade incompatível à OAB. Nesse caso, a OAB pode sim promover de ofício o cancelamento da inscrição do advogado. Apenas para retomar a pergunta formulada pelo nosso aluno, a inscrição, portanto, não será automaticamente cancelada a partir do momento que eu assumo uma atividade incompatível. A OAB deverá analisar o caso concreto, entender qual será o procedimento adotado, licenciamento, cancelamento e, somente na falta de comunicação por parte do advogado, promover o cancelamento de ofício. É isso. Vamos ver a próxima questão. Professora, os magistrados e membros do Ministério Público que desejarem exercer a advocacia após a aposentadoria devem realizar o exame de ordem? Excelente pergunta. A aluna lembra daqueles que exercem os cargos públicos, os cargos jurídicos e que desejam voltar para o exercício da advocacia após a aposentadoria ou após qualquer situação que desejem se desligar, por exemplo, do cargo que ocupavam. Eu prestei o concurso para o Ministério Público, por exemplo, assumi a função de promotora e não gostei. Mas ao assumir esta função, que é incompatível, a minha inscrição foi cancelada. Como é que eu retomo o exercício da advocacia?
mesmo que não seja depois da aposentadoria, mesmo que seja um desejo diante do meu desligamento daquela função. Mas a colega lembra, e eu tenho certeza, está aí afiada nos seus estudos, do provimento 143 de maio de 2011, recentíssimo, portanto, que altera o provimento 136 de 2009 do Conselho Federal. Vamos trabalhar essa questão dos provimentos do Conselho Federal. Quem determina e estabelece, portanto, as diretrizes para a realização do exame de ordem, quem pode fazer, como é o exame, quais são as disciplinas, quando ele será aplicado, as regras gerais de exame de ordem, é o Conselho Federal da OAB. O Conselho Federal, no provimento 136 de 2009, tem as últimas diretrizes que foram recentemente alteradas para o seu próximo exame, agora em julho. E nessas alterações, editou o provimento 143. Neste provimento, há a expressa dispensa do exame de ordem para os magistrados e membros do Ministério Público que desejem se inscrever na OAB. Ai, professora, agora eu fiquei em dúvida ainda nessa questão. O magistrado e o promotor, eles perderam a inscrição. A inscrição foi cancelada em algum momento porque assumiram esta atividade incompatível. Ok, é isso mesmo. Agora eles querem retornar para o exercício da advocacia, voltar aos quadros da OAB. Como devem fazer? Devem cumprir alguns dos requisitos do artigo 8º. Devem demonstrar novamente que têm capacidade civil e, especialmente, que se desincompatibilizaram definitivamente daqueles cargos, daquelas funções. E o provimento 143 diz que ambos, juízes e promotores, estão dispensados de realizar o exame de ordem para esse retorno à atividade advocatícia. Acredito que pela urgência, pela regra tão atual sobre essa dispensa do exame de ordem para os promotores e para os magistrados, deve ser uma questão que estará na nossa próxima prova, agora em julho. Existem algumas outras situações de dispensa do exame de ordem que estão previstas também no provimento 136 e nos seguintes. E eu acho que deve ser objeto do seu estudo por conta da importância do tema agora tratado pelo Conselho Federal. Nós vamos para o terceiro bloco e as suas dúvidas que ainda surgiram sobre o tema funções e cargos incompatíveis e os reflexos para o exercício da advocacia podem ser enviadas por e-mail provafinal@lfg.com.br. Espero vocês no terceiro e último bloco com o X da questão, onde vamos ver como é que o examinador aplicou esses conceitos em provas anteriores da OAB. Até já! Vamos começar o terceiro e último bloco deste programa Prova Final. Vamos ver se você estava preparado para acertar as questões de exames anteriores sobre o tema incompatibilidades. Antes da gente entrar nas questões selecionadas, eu quero fazer um alerta para os seus estudos. No primeiro bloco, tema do dia, nós falamos que, em geral, o examinador coloca a comparação entre incompatibilidades e impedimentos. Lembram disso? Eu falei para vocês que o estudo das incompatibilidades merece a atenção e a leitura do artigo 28 do Estatuto e do artigo 30, que traz as situações de impedimento. Mas, professora, ficou um artigo aí no meio, o artigo 29. Do que fala o 29? E é esse o meu alerta para os seus estudos neste tema. O artigo 29 do Estatuto, ele traz a situação de exclusividade, de dedicação exclusiva. Não é impedimento, não é incompatibilidade. É a hipótese dos cargos máximos da advocacia pública, dos procuradores gerais, advogados gerais, defensores gerais,
dirigentes